Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Hoje nosso segundo vídeo, do Discipulado Online. E nós estamos meditando no livro de Tiago e eu quero aproveitar essa manhã para falar sobre o versículo 8 e 9, Versículo 8 e 9 do capítulo 2 de Tiago. A Bíblia fala, Se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha que interessante. Na carta, de Tiago, nós vamos ver muitas coisas importantes. E poderíamos passar aqui dias ministrando, falando sobre Tiago. Mas eu quero que vocês se atentem para essa expressão do versículo 8. Se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrado nas Escrituras. E qual é essa lei? Que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, veja bem. Primeiro princípio, para o crescimento espiritual, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que eu falei ontem, o devocional. Você tem que ter vida íntima com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que buscar a Deus todos os dias. Você tem que ter um tempo especial, você e Deus. O segundo princípio do reino, não tem como você fugir dele, é amar o próximo. A grande questão é que nós nos amamos, às vezes, demasiadamente. E amamos muito pouco o próximo. Por que eu falo isso? Porque para que a gente possa amar o próximo, vai exigir de nós. Vai exigir talvez alguns sacrifícios nossos. Porque Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele começa a falar da prática do amor ao próximo. E que prática é essa? É a prática de você ter uma fé atuante, de você ter uma fé que não fica apenas na teoria, de você ter uma fé com respeito ao próximo, que você vai investir na vida desse próximo. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. Muitas vezes nós dizemos que estamos no reino, que vivemos o reino, que estamos inseridos no reino, mas é um reino apenas pessoal. É uma busca a Deus apenas por aquilo que nós queremos para a nossa vida. É a nossa cura, a nossa libertação, a nossa prosperidade, é o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, é o nosso casamento, são os nossos filhos, a nossa salvação, Então muitas vezes a gente fica assim tão preocupado com aquilo que é nosso, a nossa casa, a nossa família, o nosso reino, a nossa vida, e não nos dedicamos ao próximo. Então Tiago está dizendo, olha, existe uma lei que deve ser obedecida no reino, conforme diz a Escritura, que é amar o próximo como a si mesmo. Então todo bem que eu desejo para mim, todo sucesso que eu desejo para mim, toda a cura, toda a libertação, toda a prosperidade, toda a bênção para minha família, para minha casa, eu deveria desejar para o meu próximo. Eu deveria, de alguma forma, mostrar para o meu próximo que existe um caminho, que existe uma direção, que existe alguém que pode fazer isso por ele. Mas para que a minha fé seja atuante, para que a minha fé, conforme diz aqui Tiago, tenha obras, ela seja acompanhada de obras, uma fé de atitude, isso demanda de mim alguma coisa. Por exemplo, para que eu me preocupe com o meu próximo, eu vou ter que gastar parte do meu tempo, não só comigo, mas com o meu próximo. Eu vou ter que gastar, por exemplo, parte do meu tempo evangelizando. Eu vou ter que gastar parte do meu tempo, por exemplo, visitando. Eu vou ter que gastar parte do meu tempo, de alguma forma, com o meu próximo. Para que eu possa cumprir a lei que a Bíblia diz do reino, que é amar o meu próximo, por exemplo, eu vou ter que gastar parte do meu recurso financeiro com o meu próximo. Porque se o meu próximo estiver passando necessidade e ele vier até mim e eu simplesmente manter uma postura religiosa, por exemplo, como o sacerdote,
e como levita da passagem do bom samaritano, por exemplo, de nada vai me valer a minha religiosidade. Então a Bíblia está dizendo que eu tenho que ter uma atitude prática, que o amor ao próximo não é dizer para o próximo que eu amo, mas o amor ao próximo é ter uma atitude na vida do próximo. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, somos chamados para, de alguma forma, de alguma maneira, fazermos diferença na sociedade. Nós não fomos chamados apenas para congregar, nós não fomos chamados apenas para estar dentro da igreja, ainda como eu sempre enfatizo, isso é necessário, e muita gente também tem falhado nisso, em congregar, em adorar a Deus juntos, mas nós fomos chamados para fazer diferença na vida do próximo. Então eu te pergunto, querido, nessa manhã, você tem cumprido a lei do reino encontrada na Escritura? Você tem cumprido a lei que a Bíblia diz, que é a lei de amar o próximo como a si mesmo? Você tem conseguido sair do seu mundo pessoal, da sua vida pessoal, das suas necessidades pessoais? Você tem conseguido ser um doador de tempo, um doador financeiro, Você tem conseguido ser um doador do seu ombro, muitas vezes, para alguém chorar? Você tem conseguido ser um doador para o seu vizinho, para a sua família? Como é que anda isso na sua vida? Como é que anda essa prática na sua vida? De amar o próximo de verdade, de se doar de fato e de verdade para o próximo. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa te levar a meditar sobre isso, para que você não viva uma vida egocêntrica, e muito menos, como diz a Escritura, não faça acepção de pessoas. O próximo, ele não tem condição social, ele tem condição de necessidade, e é uma lei de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.